Você já parou para observar em que momento exato a casa onde você vive com o seu marido deixou de ser um refúgio de paixão e admiração para se tornar apenas um escritório de logística, onde as conversas giram apenas em torno de boletos, horários e tarefas domésticas? Você consegue identificar o dia em que o seu companheiro parou de te olhar como a mulher fascinante que ele conquistou e passou a te olhar como uma espécie de gerente ou pior, como uma segunda mãe que ele precisa obedecer ou de quem ele precisa se esconder? Se você sente que a atração no seu lar morreu e que o homem ao seu lado parece cada vez mais distante, frio e desinteressado, eu quero que você pare tudo agora e me escute com a máxima atenção. O que eu vou te revelar hoje é a verdade, que 99% das mulheres ignoram, mas que é o veneno número 1 para a atração masculina. Vou te mostrar a atitude exata que está matando o desejo do seu marido e como você pode reverter isso hoje mesmo para retomar o seu lugar como a mulher soberana e desejada da vida do seu companheiro. Sou Helena Alves, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. Há mais de 30 anos, eu dedico a minha vida a estudar os labirintos do comportamento humano e as dinâmicas de poder e afeto dentro dos casamentos. No meu consultório, eu já atendi milhares de mulheres extraordinárias, inteligentes e dedicadas, que não entendiam por que, apesar de fazerem tudo certo na teoria, o seu marido parecia ter perdido o fogo por elas. O que eu descobri é que existe uma armadilha psicológica em que quase todas as esposas caem, acreditando que estão ajudando a relação, quando na verdade estão destruindo a base biológica do desejo do seu companheiro. Se você ficar comigo até o final deste roteiro, eu vou te entregar as chaves clínicas para desativar esse padrão destrutivo e fazer o cérebro do seu parceiro voltar a te enxergar com o brilho da admiração. Mas antes de mergulharmos nessa análise profunda que vai mudar a forma como você enxerga o seu papel no lar, eu preciso que você tome uma decisão consciente pela sua própria felicidade. Se você não aceita mais viver em um relacionamento morno, onde você se sente mais uma prestadora de serviços do que uma esposa, se inscreva agora neste canal e ative as notificações. Este é o seu refúgio de conhecimento estratégico. E eu quero começar com uma pergunta para você refletir e deixar aqui nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você sente que o seu marido ainda te olha com desejo e admiração intelectual hoje? Escreva o seu depoimento abaixo. Reconhecer que a dinâmica se tornou puramente funcional é o primeiro passo para resgatarmos a mulher poderosa que habita em você. Para entender a atitude que mata a atração, precisamos olhar para a neurociência do desejo masculino. O desejo de um homem por sua esposa é alimentado por 2 pilares: o respeito e a autonomia. No início da relação, o seu marido te admirava porque você era um indivíduo separado dele, com seus próprios mistérios, sua própria força e sua própria vida. No entanto, com o passar dos anos, 99% das mulheres caem no erro da maternagem do marido. Elas assumem o papel de gerente da vida do seu companheiro. Elas controlam o que ele come, o que ele veste, lembram o seu parceiro de compromissos básicos e fazem críticas constantes sobre como o seu marido executa as tarefas. No momento em que você assume esse papel de supervisora, o cérebro do seu companheiro sofre uma alteração química devastadora para a atração. A neurociência explica que quando um homem percebe a esposa como uma figura de autoridade materna ou como uma gerente controladora, o sistema de recompensa dele, movido pela dopamina, simplesmente desliga em relação a você. O cérebro do seu marido não consegue sentir desejo sexual ou admiração romântica por alguém que ele percebe como uma mãe. A oxitocina, que é o hormônio do vínculo, pode até continuar lá, mas o desejo, que exige uma dose de risco e mistério, desaparece. O seu marido para de te procurar e de te admirar porque subconscientemente ele se sente diminuído e infantilizado por você.
Ninguém deseja quem o trata como uma criança incompetente. Essa é a atitude silenciosa que mata o casamento por dentro. Vou te contar a história da Fernanda, uma paciente que atendi no início deste ano. Fernanda era uma mulher extremamente organizada e eficiente. Ela amava o marido, o Gustavo, mas vivia dando ordens a ele. Ela dizia para o Gustavo qual camisa combinava com a calça, reclamava se ele não lavava a louça do jeito dela e organizava toda a vida profissional e pessoal do seu companheiro. Fernanda achava que estava sendo uma esposa parceira e ajudando o Gustavo a ser melhor. Mas o resultado foi que o Gustavo parou de tocá-la. Ele chegava em casa e ia direto para o videogame ou para o celular. Ele evitava o olhar da Fernanda. Na terapia, o Gustavo me disse algo que chocou a Fernanda. Eu sinto que vivo com a minha mãe e eu não quero transar com a minha mãe. Eu sinto que nada que eu faço é bom o suficiente para ela, então eu parei de tentar. Este relato da Fernanda faz sentido para sua vida hoje? Me diga uma coisa com toda a honestidade. Você sente que se tornou a pessoa que resolve todos os problemas do seu marido e que, por causa disso, ele se acomodou e parou de te tratar como mulher? Se você sente que a sua competência no lar se transformou em um peso que matou o romance, escreva aqui nos comentários. Doutora Helena, eu virei a mãe do meu marido. Ver outras mulheres compartilhando esse peso vai te dar a clareza necessária para aplicar o protocolo de 4 semanas que eu desenhei para você mudar essa dinâmica e fazer o seu companheiro voltar a te desejar. O primeiro passo para reverter essa situação é o que eu chamo de a devolução das rédeas. Você precisa imediatamente parar de gerenciar a vida do seu marido. Se o seu companheiro sair com a roupa amassada, deixe ele sair. Se o seu parceiro esquecer um compromisso, deixe ele lidar com as consequências. Se o seu marido fizer uma tarefa doméstica de um jeito que você não gosta, fique em silêncio e não refaça a tarefa. Quando você para de corrigir o seu marido, você retira o fardo da maternagem de cima de você e devolve a masculinidade para o seu companheiro. O cérebro do homem precisa se sentir competente para que ele possa sentir admiração por você. Enquanto você for a supervisora, ele será o estagiário rebelde. Quando você volta a ser a esposa, ele é forçado a voltar a ser o homem. A segunda chave é o resgate da feminilidade soberana. Muitas mulheres acreditam que feminilidade é ser submissa, mas na verdade, a feminilidade soberana é sobre ter a sua própria luz e não depender do controle sobre o outro para se sentir segura. Você precisa investir no seu próprio brilho, na sua carreira, nos seus hobbies e na sua beleza por você mesma. Quando o seu marido percebe que você não está mais vigiando cada passo dele e que você está focada em ser a melhor versão de si mesma, ele sente uma inquietação instintiva. O cérebro do seu parceiro vai notar que o seu centro de gravidade mudou. Ele verá que você é uma mulher independente e poderosa, e isso reativa o desejo de conquista no seu companheiro. O medo sutil de que você não precise mais dele é o que faz o seu marido voltar a te procurar. O terceiro ponto fundamental é a mudança da comunicação crítica para a comunicação admiradora. A atitude que mata a atração é a crítica constante disfarçada de ajuda. Para o seu marido, a sua crítica soa como uma castração psicológica. Para reverter isso, você vai praticar a técnica do reforço positivo estratégico. Em vez de focar no que o seu companheiro faz de errado, você vai ignorar os erros pequenos e vai validar, com entusiasmo, as qualidades masculinas dele. Quando o seu marido resolver um problema, quando ele for protetor ou quando ele tomar uma iniciativa, elogie a força e a sabedoria do seu parceiro. Isso libera dopamina no cérebro do seu companheiro e faz com que ele associe estar perto de você com a sensação de ser um homem valorizado. A admiração é uma via de mão dupla. Se você quer ser admirada pelo seu marido, você precisa criar um ambiente onde ele se sinta admirável como homem. Antes de passarmos para o protocolo estratégico de 30 dias para transformar o seu lar e recuperar o fogo do seu marido, eu quero te fazer um lembrete crucial.
O conhecimento é a única ferramenta que pode mudar o destino do seu casamento de forma profunda. Se você sente que estas verdades estão abrindo os seus olhos para um erro que você cometia sem perceber, se inscreva agora se ainda não fez isso. E compartilhe este vídeo com aquela amiga que você sabe que está agindo como mãe do marido dela. Vamos fortalecer essa corrente de sabedoria feminina. E aproveite para comentar. Qual é a tarefa do seu marido que mais te dá vontade de ir lá e corrigir ou fazer por ele? Eu vou ler e te dar um insight sobre como soltar esse controle hoje mesmo. Vamos agora ao plano prático de transformação para matar a atitude de mãe e resgatar a esposa desejada. Na semana 1, o seu foco absoluto será a retirada do controle. Logístico. Você vai fazer um pacto de silêncio sobre a rotina do seu marido. Não dê conselhos que não foram pedidos, não arrume as coisas dele e não lembre o seu companheiro de nada que seja de responsabilidade pessoal dele. Se o seu marido te perguntar onde está algo, responda com gentileza que você não sabe. O seu objetivo nesta semana é deixar o seu parceiro sentir o peso da própria vida nas mãos dele. Você vai sentir uma ansiedade enorme para intervir, mas você deve se manter firme. É nesse vácuo de cuidado maternal que o seu marido começa a despertar para o fato de que ele é um adulto e que você é uma mulher, não uma assistente. Na semana 2, você vai aplicar o protocolo da indiferença. Elegante. Você vai ser extremamente doce e educada com o seu companheiro, mas estará profundamente ocupada com a sua própria vida. Marque saídas com amigas, foque em um projeto pessoal ou comece a ler um livro denso à noite em vez de ficar assistindo televisão e criticando o que o seu marido está vendo. Quando o seu parceiro perceber que você não está mais disponível para ser a plateia das reclamações dele ou para gerenciar o humor dele, ele vai sentir a falta da sua energia. O mistério que você cria ao focar em si mesma é o que vai fazer o seu marido voltar a te observar com curiosidade e interesse renovado. Na semana 3, você vai trabalhar o reforço da masculinidade do seu parceiro. Você vai procurar 3 momentos na semana para pedir a opinião ou a ajuda do seu marido em algo que demonstre que você confia na sabedoria e na força dele. Pode ser algo sobre o seu trabalho, sobre um conserto na casa ou sobre uma decisão financeira. Quando o seu companheiro ajudar, valide-o de forma feminina e sincera. Diga o quanto você se sente segura ao lado de um homem como ele. Esse detalhe de comunicação altera a percepção do seu marido sobre você. Ele deixa de te ver como a chefe que o julga e passa a te ver como a mulher que o inspira a ser melhor. É aqui que o desejo físico costuma reaparecer com força total. Na semana 4, você vai consolidar a sua soberania no lar. Você vai manter a sua autonomia, os seus cuidados pessoais e a sua comunicação positiva. Se o seu marido tentar voltar para o papel de filho e te pedir para resolver algo que ele deveria resolver, responda com um sorriso. Eu confio que você vai saber o melhor jeito de fazer isso, querido. Mantenha-se no seu lugar de esposa. Você vai perceber que o clima da sua casa mudou. O seu marido estará mais presente, mais atencioso e, principalmente, mais interessado em você como mulher. O respeito dele por você será o resultado direto de você ter parado de tratá-lo como alguém inferior que precisava da sua constante supervisão. Muitas mulheres me dizem no consultório que têm medo de que, se pararem de cuidar de tudo, a casa vire um caos e o marido se perca. E eu preciso te falar a verdade nua e crua da prática clínica. O caos temporário é o preço que você paga pela sua liberdade e pelo seu valor. Um homem só cresce quando a mulher que ele ama retira a mão de cima da cabeça dele. Enquanto você carregar o seu marido nas costas, ele nunca terá força para te carregar nos braços. O risco real não é o caos da casa. O risco real é o caos da sua alma ao viver em um casamento sem paixão e sem respeito. Ao aplicar esse protocolo, você está permitindo que o seu companheiro amadureça e que a relação de vocês suba de nível.
Ao longo desses 30 anos, eu vi transformações maravilhosas em mulheres que decidiram que não seriam mais as mães de seus maridos. Vi maridos que eram preguiçosos e distantes se tornarem homens provedores, protetores e profundamente apaixonados pela esposa simplesmente porque ela decidiu que voltaria a ser apenas a mulher dele. O homem é um ser movido por propósitos. Se você tira todos os propósitos dele ao resolver tudo, você o mata por dentro. Quando você devolve a ele a responsabilidade, você devolve a vida. E um homem vivo e consciente é um homem que admira e deseja a mulher que ele tem ao lado. Mas eu preciso ser muito honesta com você, como sua mentora que preza pela sua felicidade acima de tudo. Existem casos onde o seu marido está tão habituado ao papel de filho e tão mergulhado na própria imaturidade que ele não vai aceitar a mudança. Ele pode tentar te manipular através da culpa ou do mau humor para que você volte a cuidar de tudo. Se você aplicar este protocolo de 30 dias com toda a sua firmeza e o seu companheiro continuar exigindo que você seja a mãe dele e se recusar a ser o homem da relação, você terá recebido a resposta mais valiosa da sua vida. Você terá a clareza definitiva de que este homem não tem a estrutura necessária para estar ao lado de uma mulher da sua grandeza. E essa clareza te dará a força para decidir se você quer continuar sendo a babá de um adulto ou se quer procurar um parceiro que esteja à sua altura. A segurança no seu casamento não vem de ter o controle sobre o seu marido. Vem de ter o controle sobre a sua própria vida e dignidade. Vem de olhar no espelho todas as manhãs e saber que você é uma mulher completa, potente e admirável, independentemente de quantas tarefas o seu companheiro executa ou deixa de executar. Quando você atinge esse nível de soberania emocional, você se torna inesquecível. O seu marido sentirá falta da sua versão antiga de gerente apenas no início, mas logo ele se apaixonará pela sua nova versão de esposa independente. Esse é o único caminho real para manter o fogo e o respeito acesos por décadas. Eu quero que você visualize agora a mulher que você vai ser ao final dessas 4 semanas. Veja o seu sorriso mais leve, a sua postura mais ereta e a sua alma livre do peso de carregar um adulto nas costas. Imagine o seu marido te olhando do outro lado da sala, com um brilho de admiração e desejo, percebendo que a mulher maravilhosa que ele tem ao lado é um indivíduo poderoso que ele tem o privilégio de acompanhar. Esse cenário não é um sonho, é uma construção estratégica que depende apenas da sua coragem de mudar essa atitude de mãe hoje mesmo. O conhecimento que eu te entreguei hoje é uma ferramenta de libertação definitiva para a sua vida amorosa. Não a use para punir o seu companheiro, mas para resgatar a sua essência que foi soterrada pela rotina do lar. O efeito colateral de você se amar, se priorizar e parar de gerenciar o seu marido é, invariavelmente, fazer com que ele te valorize como nunca antes. Você tem o poder de mudar a atmosfera da sua casa a partir de agora. O desrespeito e a indiferença dele morrem no momento em que a sua maternagem excessiva morre. Eu vou continuar aqui, trazendo estas verdades e mergulhando fundo na psicologia masculina para te dar todas as chaves do seu poder pessoal no casamento. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora para não perder nenhum passo desta sua jornada de despertar. O amanhã que você deseja para o seu relacionamento é construído com as decisões corajosas que você toma hoje por você mesma. A atração que você busca reconquistar não está em uma nova técnica de sedução, mas em uma nova postura de dignidade e autonomia. Agora eu quero encerrar com uma pergunta que exige toda a sua coragem e honestidade de alma. O que você ganha continuando a tratar o seu marido como se ele fosse um filho incapaz de cuidar da própria vida? E do que você tem medo se decidir que a partir de hoje você será apenas a esposa dele? Deixe o seu depoimento sincero aqui nos comentários. Eu vou ler e responder o máximo de mulheres que eu puder.
O seu relato é a luz que outra mulher precisa para também parar de carregar um peso que não é dela e começar a ser feliz como merece. Lembre-se sempre dos pilares que discutimos hoje: a devolução das rédeas da vida do seu marido, o resgate da sua feminilidade soberana e a mudança da crítica para a admiração estratégica. Use a neurociência e a psicologia a seu favor no seu casamento. A jornada da atração real começa sempre no seu profundo autorrespeito e na sua capacidade de deixar o outro crescer. Quando você se torna a mulher que você mesma admira, seu marido não terá outra escolha a não ser lutar bravamente para ser o homem que você merece ter ao seu lado. Eu confio plenamente na sua capacidade de se transformar e de retomar o seu lugar de rainha no seu lar. Eu confio na força que existe aí dentro de você, esperando apenas o seu comando consciente para brilhar de novo e iluminar a sua relação. Não aceite menos do que o extraordinário na sua vida afetiva. Você é uma mulher magnífica e seu valor não pode ser anulado por rotina nenhuma. Antes de eu me despedir, lembre-se, a paciência é a virtude das sábias e o silêncio estratégico é a ferramenta das fortes. Dê tempo ao tempo para que o seu marido se recalibre com a sua nova postura. Mantenha o seu posicionamento com firmeza e observe a mágica da valorização acontecer diante dos seus olhos. O cérebro do seu companheiro vai reagir, o coração dele vai sentir e o seu casamento será forçado a subir de nível para te acompanhar na sua nova jornada de poder. O meu tempo com você hoje termina aqui, mas o seu tempo de ser respeitada, valorizada e intensamente desejada no seu lar está apenas começando. Mantenha estas estratégias no seu coração. Pratique-as com convicção absoluta e sinta a mudança poderosa acontecer de dentro para fora na sua vida. Você não está apenas salvando um casamento, você está salvando a si mesma de uma vida de exaustão e invisibilidade. Obrigada por confiar em mim e por permitir que eu faça parte deste seu despertar glorioso e necessário. Nós estamos juntas nesta caminhada de poder e dignidade feminina. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal para continuarmos crescendo juntas e vamos transformar a sua realidade em algo digno da mulher incrível que você é. Um abraço carinhoso da sua mentora e amiga, Helena Alves. Até o nosso próximo encontro. Vá com segurança e lembre-se sempre, você é o grande prêmio dessa história. E o seu marido precisa redescobrir isso através da sua nova postura soberana.